Vamos então hoje voltar até ao nosso texto de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, dos versículos 12 até o versículo 17. No primeiro culto desta manhã, lembrava aos irmãos a situação da minha alergia. Neste culto já me encontro bastante melhor. No primeiro culto tinha o olho muito inchado, o lábio muito inchado, os irmãos ficaram um pouco assustados. Agora está muito menos por causa da medicação, mas peço as vossas constantes orações em relação a esta alergia que eu tenho tido. Ela algumas vezes tem-me impedido de poder fazer ministério e os médicos têm-me dito, por causa dos exames, que é muito provável que seja algo permanente, algo com que vou ter que viver o resto da minha vida. Então peço as vossas orações também para que, de alguma forma, na fortaleza, na graça do Senhor, possa continuar também a fazer o seu ministério, mesmo que às vezes o meu rosto esteja totalmente inchado. Também vamos então orar por isso. Mas vamos ao nosso texto nesta manhã, também de versículos 12 até ao versículo 17 de Mateus 4, e queremos voltar a exaltar, a relembrar a grande graça que Deus tem demonstrado nas nossas vidas. Diz assim então o versículo 12 até o versículo 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender esta história e a sua importância para as nossas vidas. Pai amoroso, estamos gratos de, mais uma vez, estarmos como tua igreja diante do teu texto e juntos ouvirmos mais acerca do teu Filho, acerca do Senhor Jesus, de contemplar a sua glória, a sua grandeza, a sua vida e também, Senhor, como é aquilo que queremos nesta manhã demonstrar, a graça, o compromisso do Senhor Jesus com a graça de Deus. Oramos para que apliques isto ao nosso coração, que nos ajudes a ser filhos teus mais graciosos, a andar na graça e conhecimento do Senhor Jesus. E, Senhor, oramos para que também nesta manhã, aqueles que ainda estão agarrados às suas obras, aos seus méritos, possam abandonar todas essas coisas para simplesmente confiarem na graça que tu supres, que tu dás para a salvação. Esta graça que está na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Oramos assim, no nome do teu Filho, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta semana, como muitos de vocês observaram, tivemos connosco o pastor Bob e a Joe, a sua esposa. Eles estiveram ali em casa durante 2 semanas connosco e, obviamente, tivemos muitas conversas. E esta semana tivemos um almoço que, de alguma forma, marcou a ideia inicial deste sermão nesta manhã. Estávamos a almoçar e a Joe olhou para o pastor Jário. Ele estava também com a sua família a almoçar connosco, também o irmão Justin, que esteve connosco durante vários dias. Ela olhou para o Jário e ela disse: uau, é incrível o que Deus tem feito. Ela estava muito admirada de ver o Jairo, porque ela conheceu aquele anterior Jairo, assim. Ela estava muito admirada: uau, o que é que aconteceu na vida deste homem? Ela estava, vamos dizer assim, muito admirada com a graça de Deus na vida do Jairo. Então ela começou a contar, não é, como ela teve um filho que era muito terrível, que dava muitos problemas na escola, os professores chamavam eles constantemente à escola por causa deste filho, e que ela disciplinava este miúdo todos os dias. E que ela dizia muitas vezes: se eu continuar assim, vou matar esta criança. Assim, e ela achava: este rapaz vai ser difícil o resto da vida. Mas, na verdade, ela estava também admirada com a graça de Deus na vida deste filho dela. Porquê? Porque ela via que agora este filho, que anteriormente era o pior dos piores, agora era um fiel homem de Deus e um excelente pai e um excelente marido. Então, no meio dessa história, a minha esposa acrescentou
que aquilo que ela tem observado, isto tem sido às vezes uma conversa que nós temos tido, que aqueles que nós esperávamos que seriam os melhores, terminaram sendo os piores. E aqueles que nós esperávamos que seriam os piores, terminaram sendo os melhores. Então, no fim da conversa, o pastor Jairo disse: isto é a graça de Deus. Esta maravilhosa doutrina. E esta é exatamente a argumentação de Mateus. No início do seu Evangelho, ele mostra-nos como Deus está comprometido em revelar a sua graça para que os homens, as nações, o louvem por causa da sua graça. Por isso é que ele inclui nomes de pessoas que nós não colocaríamos numa lista de nomes de uma genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca estes nomes para exaltar a sua graça. E agora, no final desta secção, Mateus vai lembrar-nos outra vez, para que não nos esqueçamos no meio de todas estas histórias, que o objetivo do Senhor em enviar o seu Filho para a Galileia dos Gentios é revelar, demonstrar o seu grande compromisso com a sua graça. Deus quer mostrar a sua graça a todas as nações. Na semana passada, então, a nossa proposta foi esta, não é assim? Estas três realidades do compromisso do Senhor Jesus com a graça de Deus. E nós observamos juntos o primeiro compromisso, que é o compromisso com a graça de Deus, não se interrompe pelas circunstâncias difíceis. Assim, no versículo 12, diz-nos o texto, Mateus, que Jesus ouviu da prisão de João e então ele retirou-se para a Galileia. Assim, ele parece dar-nos esta razão, esta circunstância que levou o Senhor Jesus a ir para a Galileia dos Gentios. Agora, nós sabemos, nós vimos isso na semana passada, que entre a tentação do Senhor Jesus, o final da tentação do Senhor Jesus e este momento em que João é preso, passou quase um ano. E que muitas coisas aconteceram à volta disso e que essas coisas que aconteceram não foram necessariamente coisas boas para o Senhor Jesus ou boas para o reino de Deus, pelo contrário. Bem, sabemos pelo texto que no final João é preso, mas no meio de toda essa história há uma hostilidade, uma prévia hostilidade dos fariseus e saduceus para com o Senhor Jesus por causa da sua popularidade. Também nós vemos que há uma corrupção no templo. O Senhor Jesus vai ao templo, à festa da Páscoa, e vê todos aqueles cambistas e aquelas pessoas e a sua corrupção, e ele então entrelaça umas cordas e ele bate em toda a gente e expulsa essas pessoas do templo. Não somente isto, nós também vimos a incredulidade dos seus conterrâneos em Nazaré. O Senhor Jesus, então, nesta jornada, ele vai para Nazaré e ele chega ali na sinagoga e ele abre o livro de Isaías, lê no capítulo 61 um texto que fala acerca do Messias. Ele diz: hoje se cumpriu estas escrituras. E a reação das pessoas de Nazaré foi expulsá-lo da sinagoga, levá-lo para um penhasco e tentar matá-lo, logo no início do seu ministério. Então, apesar de todas estas circunstâncias, é incrível, o Senhor Jesus parece não desistir de demonstrar a sua graça. Porquê? Porque nós lemos mais à frente no Evangelho de Mateus que ele retorna a Nazaré. Ele volta à sinagoga de onde foi expulso e dali ele novamente apela a que as pessoas, os seus conterrâneos que o viram crescer, que se arrependam porque está próximo o reino de Deus. Então, vez após vez, aquilo que nós vemos sendo exaltado na vida do Senhor Jesus e no seu ministério é esta outra hipótese, outra chance, outra hipótese para demonstrar a graça de Deus. A graça de Deus. Eu e tu sabemos muito bem acerca desta graça, porque eu e tu não éramos assim tão diferentes destas pessoas. A nossa hostilidade a Deus era bem evidente. No entanto, apesar de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que éramos, o Senhor revelou a sua graça a nós. Não havia nenhuma razão para fazê-lo em nós mesmos. Foi para o louvor da sua graça. E somente isso. Bem, duas aplicações que nós fizemos na semana passada pertinentes a esta questão, ou à forma como o Senhor Jesus está a ministrar. Em primeiro lugar, nós observamos o mundo. O nosso mundo está cada vez mais partido, mais dividido, a hostilidade entre as pessoas cada vez é maior, o ódio, a amargura cada vez é maior. No entanto, o caminho da igreja é totalmente distinto. O caminho da igreja deve ser conhecido pela graça. A igreja mostra graça. A igreja está constantemente a ser graciosa. Ela anda como o Messias andou, mostrando graça atrás de graça.
O Senhor Jesus foi reconhecido no Evangelho de João como sendo alguém que era cheio de verdade e graça. Por isso também a igreja deve ser reconhecida assim, cheia de verdade e graça. Em segundo lugar, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes vamos ter atritos, muitas vezes não nos vamos dar bem em alguma situação, vamos ter um ou outro conflito entre nós, assim como o Senhor Jesus teve com os seus conterrâneos, mas isso não fez com que o Senhor Jesus desse as costas de vez à nação, ou melhor dito, à cidade de Nazaré. Pelo contrário, Ele volta. Ele volta para mostrar a sua graça para com estas pessoas. Assim também nós não desistimos de uma vez uns dos outros por causa de uma desilusão ou uma situação difícil que tivemos uns com os outros. Pelo contrário, vamos voltar-nos outra vez para demonstrar graça uns aos outros. Em segundo lugar, a segunda realidade deste compromisso do Senhor Jesus com a graça de Deus é que o compromisso com a graça de Deus não se interrompe pelos preconceitos. Não se interrompe pelos preconceitos. Notem o texto outra vez, Mateus 4, versículos 13 e o versículo 15. Tá bem? E vamos retomar daqui o primeiro ponto, a primeira realidade nós vimos na semana passada. Esta é a segunda realidade. Diz o versículo 13, deixando Nazaré. Lembrem-se que nesta jornada, até chegar a Nazaré, o Senhor Jesus já passou por uma zona, lembram-se? Era a zona dos samaritanos. E vocês lembram-se dos samaritanos? Eles amavam os judeus, não é assim? E os judeus amavam os samaritanos? Não, pelo contrário. Talvez aquilo que nós vemos hoje na televisão entre os palestinianos e os judeus era exatamente o que acontecia naquela época entre samaritanos e judeus. O ódio era imenso. Ambos queriam a destruição uns dos outros. No entanto, o Senhor Jesus vê a necessidade de ir a esse lugar e nós nos lembramos da história. Encontrou uma mulher num poço, mostra-lhe acerca da água da vida e esta mulher é salva, a pior mulher da cidade de Sicar, e também muitos daquela cidade se convertem ao Messias. E ele faz isto para demonstrar aos discípulos, porque o objetivo da história é mostrar aos discípulos a vontade de Deus, de como os campos estão preparados para a colheita e que eles devem ir, e essa colheita está também entre os samaritanos. Isto é importante para o nosso ponto, para a nossa argumentação dos preconceitos. Bem, o Senhor Jesus deixa Nazaré, sabemos quais foram as circunstâncias que o levaram a sair de Nazaré, e ele vai para Cafarnaum, diz o texto. Foi morar em Cafarnaum, literalmente residir, habitar, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Diz o versículo 15 de Mateus 4, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Bem, o Senhor Jesus parece ter escolhido o pior lugar para viver e para começar o seu ministério. Bem, há várias razões para isto acontecer. Bem, em primeiro lugar, temos que recuar na história destas regiões ou destas zonas onde habitaram estas duas tribos, Zebulon e Naftali, onde está esta cidade de Cafarnaum. Era uma cidade na época do Senhor Jesus com cerca de 1.000 a 2.000 habitantes. Era uma cidade pescatória e nós sabemos, por ela estar nesse lugar ao norte, ela tinha como vizinhas em cima a Síria, a Fenícia, e ela era esta zona onde estavam os caminhos, as estradas, as rotas para o grande comércio que entrava em Israel. E por causa desse grande comércio que estava em Israel, isso fazia com que... está aqui o mapa, não me lembrei do mapa. Assim, vocês podem ver onde está Cafarnaum, bem cá em cima. Assim, o Senhor Jesus sai daqui, vai habitar ali. No próximo mapa, podes mostrar aí, nós vemos as rotas também de comércio e um deles vinha até Cafarnaum. E por causa destas rotas de comércio, estes judeus que viviam aqui no norte, eles recebiam muitos gentios, eles tinham contacto com os gentios. E esse contacto com os gentios influenciou-os para abandonar as tradições que eram, vamos dizer assim, muito amadas e apreciadas por aqueles que estavam no sul, na Judeia, de uma forma muito específica, na cidade de Jerusalém. Por isso, os judeus que estavam no sul, que estavam em Jerusalém, eles não viam com bons olhos aqueles que viviam no norte. Para eles, estes judeus não são tão bons religiosos, não era uma igreja assim tão boa como a nossa. São um pouco mais liberais, mais abertos, recebem todo o tipo de coisas loucas que o mundo tem para oferecer. Estão perdidos esses judeus. Aliás, vocês lembram-se, quando Filipe encontra Natanael e diz-lhe que eles encontraram o Messias,
e que o Messias vem de Nazaré. Natanael tem esta expressão: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Esta era a perspectiva que eles tinham sobre aqueles que viviam no norte. Assim, vocês sabem que muitas vezes eu vou a São Vicente e os são vicentinos têm uma aversão aos que vivem em Santiago, por causa de muitas situações culturais e ao contrário também, vice-versa. Assim, muitas vezes os são vicentinos brincam comigo porque o meu pai viveu em Santiago, né, chamando o meu pai de Badio, e por isso eu também sou Badio. Assim, e existem estas coisas na cultura, em Portugal, em Cabo Verde, no Brasil, provavelmente, em muitos outros lados, em relação a pessoas que vivem em certas regiões do país. Assim era na época do Senhor Jesus. Estes judeus não eram bem vistos. E é esse lugar que o Messias, o Deus-homem, decide ir viver. Ele não decide ir para Jerusalém, onde estão todos os intelectuais religiosos, onde estão os grandes teólogos daquele momento. Lembram-se de Nicodemos, este principal judeu que foi ter com Jesus de noite. Bem, ele vive ali naquele lugar e muitos outros. Ali está o templo, ali estão as grandes sinagogas, ali estão os grandes rabis. Não, o Senhor Jesus não decide ir para aí. Ele decide ir para o lugar desprezível, que era Cafarnaum. Bem, na história, estas duas tribos, voltando ao mapa anterior, elas foram levadas por Deus a viver ali. E elas tinham como missão expulsar os amorreus e cananeus que viviam naquele lugar. Na época, lembram-se, quando Josué os introduziu na terra prometida. Mas houve um problema. Como muitas outras tribos, eles não expulsaram todos os que viveram ali, e por causa disso houve casamentos mistos, e por causa disso houve a introdução da idolatria, e por causa disso eles esqueceram-se de Deus, e por causa disso, alguns séculos mais tarde, depois da paciência de Deus se esgotar com eles, Deus deixa que a Síria, este império que se formou no norte com esta grande cidade Nínive, os invada e os leve para um cativeiro. Bem, Isaías escreve desde essa perspectiva. Ele está a viver o momento e ele escreve falando acerca desta deportação e destas pessoas que foram levadas do reino do norte, destas 10 tribos do norte para a Síria. Os assírios colocaram outras pessoas a viver nesse lugar e essas pessoas misturaram-se com os judeus pobres que ficaram nesse lugar. Uns originaram os samaritanos, outros permaneceram só nesta linhagem judaica e assim esta zona era predominante em judeus e gentios. Bem, é para esse lugar, desprezado por Jerusalém, desprezado pelas elites religiosas, que o Messias decide ir viver. Isso é incrível. Bem, o texto também nos indica pelo nome que este é o lugar conhecido como a Galileia dos gentios. Bem, este era um nome que passou a ser conhecido, ou talvez mais reconhecido a partir do século II a.C. Nós nos lembramos das guerras que os judeus tiveram com os gregos, os macabeus eram conhecidos por essas guerras. Bem, Judas, um desses macabeus muito conhecidos, ele tentou conquistar outra vez esta zona do norte e fazer com que ela se tornasse somente judaica. Mas rapidamente, por causa das rotas comerciais, ela retornou a ser, outra vez, a Galileia dos gentios. Bem, alguns anos mais tarde, Aristólogo, um outro judeu, tentou também limpar. Aliás, sabem o que ele fez? Ele tentou circuncidar todas as pessoas que viviam naquele lugar. Mas apesar de ele fazer isso, havia um problema. Era necessária uma circuncisão onde? No coração. Não uma circuncisão da carne. É verdade, a lei exigia isso deles e dos judeus de uma forma muito específica, mas, no entanto, eles continuaram nos seus pecados e a abraçar o paganismo que os gentios traziam. Então, por causa de tudo isto, era conhecida como a Galileia dos gentios. Bem, é para esse lugar, novamente, que o Messias escolhe ir viver. Bem, isto, como aplicação, mostra-nos que Deus raramente move-se ou trabalha de forma distinta à que nós esperávamos. Ele nunca esteve preso às expectativas dos homens.
Deus exerce a sua missão, a graça redentora, quando, onde e como lhe agrada, para a glória da sua graça. Assim sendo, Jesus não foi para Jerusalém, mas para as zonas ou as regiões de Zebulon e Naftali, onde estavam os judeus desprezados, onde estavam muitos dos gentios. Aliás, para Mateus isto é extremamente importante, porque Mateus vive em Cafarnaum e lembram-se da profissão de Mateus? Ele era um publicano. Os publicanos eram mais desprezados pelos judeus do que as prostitutas. Para eles, os publicanos eram as pessoas que iriam viver no mais profundo do inferno. Isto para Mateus é muito relevante, que o Senhor tenha escolhido ir para esse lugar. Bem, tudo isto para mostrar, exaltar a graça de Deus. Vivemos num tempo onde, sem dúvida, imperam os preconceitos, as diferenças. Num tempo de grande cisão social e cultural. Eu tenho observado muito nas redes sociais as divisões que acontecem, às vezes, inicialmente nos Estados Unidos, mas eu sei que com o tempo chegarão aqui a outros lugares da Europa e a outros continentes, e muitas vezes aquilo que vamos observando destes movimentos, às vezes até mesmo dentro da igreja, e a igreja mais tradicional, mais conservadora, mais reformada, que termina por revelar preconceitos e as diferenças. Há um debate que tem acontecido muito agora nas igrejas reformadas, que é o casamento misto. Assim, segundo estas pessoas, estamos a falar de uma igreja que acredita no Evangelho como nós, na Palavra de Deus como nós, mas que são contra o meu casamento, por exemplo. Eu casei com uma norte-americana, loirinha, e eu sou cabo-verdiano na minha ascendência. Assim, eles são contra este tipo de casamento, porque eles acham que isto afeta a cultura, as nações, assim, e eles têm tido este debate enorme dentro do meio reformado. Assim, isto mostra-nos que este tipo de coisas que estão a acontecer em primeiro lugar na sociedade e que depois penetram a igreja, que levam a igreja a abraçar esse tipo de coisas, comprometem aquilo que o Senhor Jesus está a demonstrar aqui. Ele foi para a Galileia dos gentios. Então o reino de Deus, e nós entendemos isto, é composto por muitos povos, nações, línguas e tribos. Todos reunidos pelo Cordeiro de Deus, todos salvos pela graça de Deus. Então esta é a segunda realidade. Apesar dos preconceitos, apesar daquilo que acontece lá fora, a igreja vive e move-se como o Senhor Jesus. Nós vamos aos piores lugares e nós fazemos aquilo que o mundo ou outros talvez não esperávamos que faríamos, porque estamos a mover-nos como Deus se move. Nós vamos abraçar aquilo que o mundo não quer abraçar. Nós vamos atrás das coisas loucas para o mundo, aquelas que não são nada para o mundo. Porquê? Por causa da graça de Deus. Da graça de Deus. A terceira realidade, rapidamente, é o compromisso com a graça de Deus vem por meio da palavra de Deus. Vem por meio da palavra de Deus. Outra vez, Mateus 4, versículos 14 até o 16 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então nós vemos aqui neste texto, este autor a retornar ao passado e a relembrar-nos que a razão pela qual o Senhor Jesus, ou o propósito pelo qual o Senhor Jesus foi para a Galileia dos gentios, é por causa daquilo que a palavra de Deus dizia. Em outras palavras, o Senhor Jesus, o maior interesse do Senhor Jesus, não era necessariamente aquilo que as pessoas pensavam que ele deveria fazer, mas sim aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Isto era o mais importante para o Senhor Jesus. E ele sabia que a demonstração da graça está totalmente conectada com a palavra de Deus, em cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Bem, em primeiro lugar, aquilo que nos chama a atenção é que Mateus é o único que menciona esta razão, este propósito. Marcos menciona que o Senhor Jesus foi para Cafarnaum, Lucas menciona que o Senhor Jesus foi para Cafarnaum, mas nenhum deles diz que aconteceu por causa daquilo que foi escrito. Isto diz-nos que o principal interesse de Mateus
Tem a ver com a sua audiência, de mostrar à sua audiência, que é em primeiro lugar judeus, de que aquilo que está a acontecer acontece porque Jesus é o Messias que a palavra de Deus promete. E ele leva a sua audiência outra vez a Isaías, ele menciona Isaías, e até o capítulo 9, versículo 1 e versículo 2 deste texto. Agora lembram-se, Isaías 9 é conhecido pelo versículo 6. Vamos até lá, vamos até Isaías capítulo 9, temos que ir todos porque não vamos ver este texto na tela. Também Isaías capítulo 9. E nós vemos aqui no versículo 6 de Isaías, este texto famoso acerca de quem seria este Messias. Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E diz o versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sem dúvidas. Isaías, num tempo em que a Síria levou cativos aqueles que estavam no norte, ele faz com que estas pessoas olhem para a frente e vejam que no final dos tempos haverá uma era em que o Messias virá. Assim, ele parece ser um menino inicialmente, mas ele tem todos estes atributos que aparecem no versículo 6, e ele terá um governo, e nesse governo haverá paz mundial, universal. Agora, antes de tudo isto acontecer, e Mateus não o menciona ainda, ele menciona os versículos 1 e 2 deste Isaías 9. Notem o versículo 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará o quê? A obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Vamos parar aqui, porque Isaías está a lidar com factos históricos. Ele está a escrever isto depois do cativeiro destes que viviam no norte. E ele está a dizer que porque a Síria levou todos estes cativos para as várias regiões onde o império estava, então agora toda esta zona foi invadida por pessoas de outras nações, e por causa disso toda esta zona se tornou o quê? Desprezível. Desprezível. Não somente isso, está aflita esta terra. E está em obscuridade, diz o texto. Bem, Isaías promete que algo irá acontecer. Notem, o texto diz assim: mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Em outras palavras, haverá um momento em que estes que foram levados para o cativeiro, eles vão poder retornar outra vez à terra que Deus lhes prometeu. Assim, está a dar-lhes a esperança. Não será sempre assim. Nos últimos dias, nos últimos tempos, esta zona não será mais desprezível, nem viverá mais na obscuridade. Pelo contrário, Deus tornará glorioso esse lugar, a Galileia dos gentios. Então, em primeiro lugar, sem dúvidas, Isaías está a dizer que esta terra não ficará assim para sempre, mas que eles voltarão. E nós sabemos pela história, eles retornaram à terra, e nós vemos por aquilo que estamos a ler em Mateus capítulo 4, essa zona é habitada por judeus. É dali de onde o Senhor irá escolher a maioria dos seus discípulos. Assim, eles habitam naquele lugar. Então é como se o profeta Isaías estivesse a observar o tempo e ele visse em primeiro lugar uma montanha. E nessa primeira montanha ele visse este retorno do cativeiro. Mas há uma montanha maior, que é aquela que Mateus está a mencionar, que é mais importante. Porque Isaías tem em mente um cativeiro físico. Assim, vocês vão deixar o cativeiro físico. Mas Mateus relembra que o principal objetivo é tirar as pessoas, tirar tanto judeus como gentios, do cativeiro espiritual. Logo, aquilo que nós lemos na profecia destas pessoas que estavam nas trevas, destas pessoas que estavam nas regiões da morte, da sombra da morte, melhor dito, estas pessoas estavam numa condição de depravação total, de perdição total, de trevas, de morte. Estas expressões estão a descrever a condição dos homens e de que eles não têm em si mesmos uma luz para sair dessa condição. É necessário vir uma luz externa para que eles saiam dessa condição. E essa luz, Mateus está a dizer-nos, é o Senhor Jesus a entrar na Galileia.
é o Senhor Jesus a entrar nesse lugar. Eu não sei tudo o que acontece na tua vida. Eu não sei tudo o que acontece na tua casa. Talvez tu estejas ainda em trevas, em sombras de morte. Talvez a tua própria casa esteja nessa condição. Não é? Tu olhas para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua situação, e tu dizes, isto é trevas, isto é estar na sombra da morte. No entanto, há uma luz que pode tirar-te dessa situação. É a mesma luz que esteve na Galileia. O nome dele é Jesus Cristo. É ele que deves ir. É isto que Mateus está a tentar realçar e a dizer: a grande graça de Deus chegou a este lugar para iluminar todos estes que estavam perdidos. Nós sabemos pela história que eles retornaram e sabemos agora pela história que o Senhor Jesus entrou nesse lugar. E o Senhor Jesus fez isso, e isto é o ponto de Mateus, que ele quer realçar por causa da palavra de Deus. Se o Senhor Jesus perguntasse a Pedro, Pedro, onde é que achas que devíamos começar o ministério? Onde é que vocês acham que Pedro diria? A Jerusalém, vamos até lá. Lembram-se dos irmãos do Senhor Jesus em João 7? Porquê que tu não te mostras logo? Vamos a Jerusalém, porque está aí a festa, e mostra quem tu és, revela-te. É o que eles desejavam. No entanto, o Senhor Jesus não se está a mover dessa forma. Ele move-se segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus, é o plano de Deus. E quando alguém está dentro da palavra de Deus, a andar em consoante a palavra de Deus, dentro do plano, a vontade de Deus, esta é a pessoa que irá demonstrar a graça de Deus. A pessoa que não está na palavra, a pessoa que não anda segundo a palavra de Deus, ela está a falhar em demonstrar a graça de Deus. Uma coisa está conectada com a outra. Se tu abandonas as Escrituras, tu deixas de ser uma pessoa graciosa. Mas se tu andas segundo as Escrituras, tu és uma pessoa graciosa. Bem, o Senhor Jesus irá dizer aos seus discípulos, deixar isto muito claro no final do seu Evangelho. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Este é o objetivo dele, mostrar graça a todas as nações. E os discípulos, porque eram pessoas que tinham o seu coração cheio da palavra de Deus, a palavra de Deus habitava nos seus corações, eles foram por todas as nações, demonstrando esta graça de quem? De Deus. Bem, é isto então que o Senhor Jesus passou a fazer. Voltando a Mateus capítulo 4, versículo 17. O Senhor Jesus mostra-nos de forma prática como é que ele demonstrou esta graça na Galileia. Como é que ele iluminou a Galileia, aqueles que estavam em trevas. Como é que eu e tu podemos também mostrar graça e iluminar dentro da nossa casa esta graça de Deus? Bem, diz o versículo 17, daí por diante. Isto praticamente para iniciar a próxima secção do livro de Mateus. Também passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, sem dúvidas, a primeira e a prioritária demonstração da graça de Deus, que surge do combustível que é a palavra de Deus, de alguém que está dentro da palavra de Deus, é pregar o arrependimento. Chamar os outros ao arrependimento, porque o reino está próximo. A primeira conclusão que tiramos deste versículo, que é importante, é que se estamos a agir em conformidade com a palavra de Deus, isto é o que iremos ver nas nossas próprias vidas. Nós iremos comunicar, falar a palavra de Deus. Às vezes nós somos muito subjetivos ou abstratos quando se trata de falar o que é isto da graça de Deus. Não é? Sabemos definir, é este favor imerecido e tal, mas como é que eu mostro realmente que eu sou uma pessoa graciosa? Que eu estou a viver na graça de Deus? Bem, o Senhor Jesus mostra-nos. A forma como Ele está a viver a graça de Deus, nós sabemos é porque Ele está na palavra de Deus, vive em conformidade à palavra de Deus, mas é porque Ele fala aos outros o Evangelho, as boas novas, o arrependimento. Quando eu e tu não falamos aos outros sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre crer no Evangelho, eu e tu estamos a falhar com a graça de Deus, eu e tu não estamos a ser graciosos. Isto é simples. Notem o Senhor Jesus, Ele foi a Nazaré. Em Nazaré, Ele abriu
a palavra de Deus. Isaías 61, versículo 1, ele deu isto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? Boas novas. O Espírito Santo veio para que o Senhor Jesus, para capacitar o Senhor Jesus a pregar o quê? As boas novas. Eu e tu temos o Espírito, não temos? Atos 1,8 diz, recebereis o Espírito. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Logo, se eu e tu temos o Espírito, iremos caminhar como o Mestre caminhou. Vamos falar, dar as boas novas aos outros. Bem, o texto diz, Lucas 4, 14 e 15, depois de Jesus dizer que se cumpriu as Escrituras ali em Nazaré, diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e o quê? Diz o texto? Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. No capítulo 4 de Lucas, versículo 31 e 32 ainda, diz o texto, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então notem o Senhor Jesus a pregar as boas novas. Como Mateus nos diz que ele estava a pregar, a ensinar estas boas novas a todos aqueles que estavam quebrantados, aqueles que estavam cativos ainda nos seus pecados. É isto que o Senhor Jesus demonstra ser um homem gracioso, uma pessoa graciosa. Em segundo lugar, a segunda conclusão que tiramos deste versículo é que o Senhor Jesus, melhor dito, que Deus não está interessado numa religião meramente externa e cheia de ritualismo. Porquê? Porque Ele está a pedir às pessoas, vão a Jerusalém, vão fazer estes sacrifícios, vão fazer todas estas coisas para vocês poderem entrar aonde? No reino. É isto que Ele está a dizer? Não. Ele está a pedir algo do teu coração, do meu coração. Arrependei-vos. Então, Deus não está meramente interessado que tu venhas a um culto no domingo de manhã e cumpras a tua parte. Fiz o culto do domingo de manhã. Dei a minha contribuição. Às vezes acontece, algumas pessoas visitam a nossa igreja 2, 3 vezes e no final dessas 2, 3 vezes vêm ter comigo, ou às vezes o pastor Jairo ou outro líder da igreja e diz, aqui está o meu dízimo. Porque na cabeça delas, elas estão a cumprir com um ritual importante para elas. Assim, não é isto que Deus está interessado. Deus não está interessado em que tu cumpras aquilo que a religião hoje pensa que tu deves cumprir. Não. Deus está interessado no teu coração. Deus quer um coração circuncidado. Deus quer um coração convertido a Ele. Deus quer um coração voltado para Ele. Por isso o Senhor Jesus está a dizer às pessoas, arrependei-vos. Porque Ele está interessado no que está a acontecer dentro de ti. Notem o que Isaías disse à sua geração, que o Senhor Jesus transportou para a sua geração. Isaías 29, 13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente o quê? Aprendeu. Muitos de nós aqui somos pais. Precisamos de chamar a atenção dos nossos filhos sobre isto. Para que eles não coloquem na cabeça deles, eu tenho que ir cumprir com isto porque nós somos cristãos. Deus não tem interesse nisso. Deus aborrece isso. Isso é hipocrisia. E é um grande erro para a tua vida. É um grande engano para o teu coração. Deus quer o teu coração. Por isso, o único meio do teu coração ser do Senhor é o arrependimento. A nossa terceira conclusão neste texto é que a mensagem de Deus para os homens não mudou, continua a ser o mesmo. Arrependei-vos. Esta foi a mensagem dos profetas, esta foi a mensagem de João e agora é a mensagem do Deus homem, do Senhor Jesus. Bem, precisamos sempre de relembrar o que é que significa o arrependimento. Muito importante para nós. No catecismo, no breve catecismo, na resposta 87, nós encontramos esta definição também do arrependimento, porque a pergunta é o que é o arrependimento? E isto é a resposta. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora. Em outras palavras, ninguém se consegue arrepender por si mesmo. Porque ninguém quer arrepender-se.
Logo, Deus tem a iniciativa e Ele dá da sua graça, e nós iremos ver a sua regeneração, para que eu e tu consigamos arrepender-nos. Então, é uma graça que vem de Deus. Em segundo lugar, pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência do seu quê? Pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo. É isto que acontece quando a graça de Deus invade o nosso coração. Eu e tu percebemos quem somos realmente. Percebemos aquilo que estamos a fazer contra Deus. Vemos quão grande é o nosso pecado. Não haverá conversão na tua vida. Não haverá verdadeiro arrependimento na tua vida se tu não vês quão grande pecador tu és. Se continuas a achar que és melhor do que alguém, se continuas a achar que tens alguma justiça em ti, que aquilo que tens feito te dá algum valor, se continuas a acreditar em ti, desta forma, tu estás perdido nos teus pecados ainda. Nós precisamos de ter os olhos que Deus tem sobre nós mesmos. Uma consciência do nosso pecado e a percepção da misericórdia de Deus. Aliás, quando eu e tu realmente vemos as glórias do Evangelho, vemos realmente aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, nós percebemos quão pecadores nós somos e nós estamos assombrados que Deus ainda não nos matou, que Deus ainda não nos enviou para o inferno. Quão grande é a misericórdia dele conosco. Mas não somente isso. Quando temos arrependimento, o nosso coração se enche de tristeza e de aversão pelos nossos quê? Pecados. Eis que acontece, estamos tristes. Aliás, este deve ser um padrão constante na vida do crente. Ele peca e ele fica triste pelo seu pecado. Porque ai daquele que continua satisfeito, contente, indiferente ao seu próprio pecado. Porque aquilo que devia acontecer connosco é ficar tristes por aquilo que fazemos, por aquilo que somos diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo. Mas não somente isso. Ele tem tristeza, ele tem aversão pelos seus pecados, mas ele os abandona e volta-se para Deus. Volta-se para Deus. Nós, estes dias, ficámos assombrados com tudo o que aconteceu e tem acontecido na revelação da vida pecaminosa do Steve Lawson, deste famoso pregador. E o que nós vemos na vida deste homem é alguém que nunca se entristeceu pelo seu pecado. Foi só um homem preocupado de ser apanhado no seu pecado. Este é o grande problema. O verdadeiro arrependimento revela tristeza, confessa aquilo que está a acontecer. Mas este homem tentou esconder, até que não foi mais possível. E aquilo que foi revelado é 5 anos a pregar a palavra de Deus, 5 anos em grandes púlpitos deste nosso mundo, mas uma vida de adultério, a viver com outra mulher além da sua esposa. E nós nos perguntamos, mas não houve nenhum momento em que ele se sentisse triste e ele dissesse, já chega, parou? Não, continuou. E iria continuar se não tivesse sido apanhado pelo pai desta miúda. O verdadeiro arrependimento mostra tristeza pela sua vida pecaminosa. E não está contente, não quer ficar aí, abandona. E volta-se para quem? Para Deus. É inteiramente para Ele, resolvido a prestar-lhe nova obediência. O arrependimento é uma mudança de mente, coração e vontade. O que é que queremos dizer com isto? Bem, 4 coisas que acontecem. Uma mudança de mente em relação a Deus. Antes pensávamos uma forma de Deus, agora, por causa do Evangelho, eu e tu vemos quem Deus é verdadeiramente. Aquilo que nos é revelado nas Escrituras. E cremos nele e obedecemos a ele. Mas também uma mudança de mente, de coração acerca de nós mesmos. Já não pensamos de nós mesmos como antes. Antes estávamos cheios de nós mesmos, queríamos a nossa própria glória, queríamos ser exaltados, mas agora nós percebemos quem somos realmente. Mas não somente isso, uma mudança de mente acerca do pecado. Antes eu e tu vivíamos a acarinhar o pecado, a amar o pecado. Agora eu e tu não queremos viver dessa forma. É certo que caímos, mas não queremos mais andar a brincar com o pecado. O pecado na vida do crente deve ser visto com nojo,
como algo terrível. Porque é que eu caí outra vez? Perdoa-me, Senhor. E também uma mudança de mente acerca da justiça. Agora, todas estas coisas só podem acontecer por meio da regeneração do Espírito. Na semana passada, nós vimos isto acerca da vida de Nicodemos. Lembram-se? No capítulo 2 de João, nós lemos que muitas pessoas viram os sinais do Senhor Jesus e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles porque ele conhecia a natureza humana, diz o texto. E no capítulo 3 vemos então um destes que viu os sinais e creu no seu nome e ter com o Senhor Jesus, é Nicodemos. E Nicodemos diz, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E logo em seguida o Senhor Jesus, sem perder muito tempo, Nicodemos, se não nasceres de novo, não podes entrar no reino de Deus. Este arrependimento que nós estamos a mencionar aqui, ele só é possível pela ação do Espírito em ti e em mim. Isto é muito importante. E especialmente para nós que temos os nossos filhos a crescer no meio evangélico, na igreja. Os nossos filhos podem chegar, como muitos outros têm chegado, à conclusão. Isto do evangelho é lógico, é coerente, faz sentido. Realmente faz sentido acreditar nisto. E realmente eu tenho visto os benefícios do cristianismo. Eu vou viver desta forma. Vou tentar viver como um cristão, porque faz sentido, é coerente. É o que estava a acontecer com estas pessoas. Eles viram as evidências, isto é lógico. Só pode ser um homem especial. Mas era uma fé inútil. A fé naquilo que é lógico, naquilo que é razoável, é inútil. Eu e tu precisamos da ação do Espírito. Precisamos de nascer de novo, ser regenerados. Nós precisamos dizer constantemente aos nossos filhos: filho, é certo, isto é lógico, isto é certo, é aquilo que é coerente, é aquilo que demonstra a glória de Deus. Mas atenção, tu precisas de nascer de novo. Porque sem novo nascimento, todas estas coisas são inúteis. Não podes ser salvo se isto não acontecer. Não somente isto, precisamos também de lembrar a importância do arrependimento no Evangelho. Digo isto porque muitos dos que estamos aqui, muitos são novos, têm chegado à nossa igreja nos últimos tempos, mas eu sou sou um dinossauro nesta igreja, há outros também comigo. Nós viemos de uma cultura onde nós pregávamos os factos do Evangelho. Jesus foi morto por causa dos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nós pregávamos isto às pessoas, isto está certo, isto são os factos do Evangelho. E chamávamos as pessoas a crer nestes factos para serem salvos. Mas há uma coisa que sempre falhou na pregação do Evangelho, nos anos passados: chamar as pessoas ao arrependimento. Isto vem por causa de uma escola que acredita que chamar as pessoas ao arrependimento era uma mensagem para Israel. Era a mensagem de João, era a mensagem do Senhor Jesus, mas para a antiga dispensação, a dispensação que estava debaixo da lei. Mas agora, a dispensação que está debaixo da graça, não é necessário chamá-los ao arrependimento. Simplesmente vamos pregar os factos do Evangelho e isto é suficiente para a salvação dele. Bem, é certo. Eu estava a falar isto com o Diogo, é certo. Muitos de nós fomos salvos no meio disto. Isto é certo. No entanto, é necessário chamar os homens ao arrependimento. Esta é uma mensagem para todas as nações, seja a dispensação da lei, seja a dispensação da graça. Chamar os homens ao arrependimento. Notem o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos e no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as... Não era algo só para Israel, não era algo só para a dispensação da lei, é para todas as nações. E o Senhor Jesus está a dizer isto aos discípulos e diz-lhes: comecem a pregar assim desde Jerusalém. Bem, em Atos capítulo 2 temos o primeiro sermão, temos Pedro a pregar ali na festa de Pentecostes.
E no versículo 37 e 38 nós temos a reação das pessoas e a resposta de Pedro a esta reação das pessoas. Notem o versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isto era um grito de desespero. Isto é, alguém que entendeu a sua situação, entenderam realmente o que fizeram contra o Messias, que o mataram, foram assassinos do Messias e estão arrependidos disto, mas precisam de entender qual é o próximo passo a dar. Bem, notem a resposta de Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No capítulo 5, Pedro confronta os líderes de Jerusalém. Eles não querem que os discípulos preguem mais a ressurreição ou o nome do Senhor Jesus. Notem o que é que Pedro lhes diz. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Aqui estão os factos do Evangelho. Mas notem, como faz parte da pregação do Evangelho. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? O arrependimento e a remissão de pecados. Notem Paulo aos pastores de Éfeso na sua despedida. Como é que foi o seu ministério? Capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a quem? A gregos. O quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a regeneração é aquela que nos leva a ter fé, também é a mesma que nos leva a ter arrependimento. Logo, a nossa pregação, ela deve ser sempre e deve ter sempre este chamado a todas as pessoas: arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo. Não devemos esconder o arrependimento, não devemos pensar que o arrependimento é uma obra que nos dá algum mérito para a salvação. Não, não. Pregamos os factos e chamamos os homens ao arrependimento no Senhor Jesus. Isto também nos leva a lembrar que a nossa fé, ela tem que ser coerente com o arrependimento. Nós que professamos crer no Senhor Jesus, temos que viver vidas que mostram o fruto do arrependimento. Já não podemos viver de forma igual. Já não podemos ser os mesmos. Mas devemos demonstrar pela nossa vida, pelas nossas decisões, por aquilo que dizemos, pela forma como trabalhamos, o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. Todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Arrependimento. A última conclusão deste texto, do versículo 17, é o facto de o Senhor Jesus proclamar a esta geração o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Notem, isto é, mais uma vez, a grande demonstração da graça de Deus, porque estas pessoas, elas já tinham feito de tudo para que o Senhor Jesus desistisse de lhes oferecer o reino de Deus. Assim, eles já aprenderam a João, eles foram incrédulos diante dos sinais do Senhor Jesus. Há uma hostilidade contra o Senhor Jesus. Em Nazaré quase o tentaram matar. Ou seja, todas as coisas estão a cooperar para que o Senhor Jesus diga: Pai, não há como. Manda a tua ira sobre este lugar. Talvez seguir a sugestão de João e Tiago: fogo do céu. Manda fogo do céu, porque já está. Não, ainda assim, apesar deste início turbulento do ministério do Senhor Jesus, a reação de Israel para com eles, ele ainda volta e volta e volta a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É importante também lembrar algo acerca deste reino. Isto é um ensino importante. Esta semana tivemos um debate que eu sugiro que vocês ouçam quando estiver publicado. A Igreja da Ramada fez um debate entre as três posições clássicas acerca do reino de Deus ou acerca do milénio. Também aqueles que acreditam, os pós-milenistas que acreditam que vai esperar um tempo de era com a Igreja em que este milénio virá sobre nós. Também outros que acreditam que este milénio está hoje a acontecer de uma forma só espiritual e a Igreja é em si esse reino. E aqueles onde nós nos alinhamos, que acreditamos no reino literal, que está por vir ainda, que ainda não está a acontecer. Bem, alguns acreditam que o Senhor Jesus, neste momento em que ele começa a pregar sobre o reino, ele está a pregar um reino distinto daquilo que João pregou alguns meses antes. Lembram-se de João? João está a dizer aos judeus: arrependei-vos porque está próximo o reino dos
céus. E na cabeça de João é este reino que o Antigo Testamento revela. Um reino literal, físico, nacional, com todas estas bênçãos espirituais. Bem, alguns dizem, João foi preso, e porque João foi preso, então necessariamente agora a mensagem do Senhor Jesus é distinta daquela de João, porque eles rejeitaram a João. Então agora estão a pregar, o Senhor Jesus está a pregar um reino que é só espiritual, e todas estas coisas nacionais e físicas que se esperam que aconteçam com Israel, já esqueçam isso, porque elas serão aplicadas de forma espiritual na igreja, neste mistério que estava oculto. Bem, isto é a posição de muitos. Bem, nós somos contra essa ideia. Porquê? Porque se isso fosse assim, então Mateus, ou Marcos, ou Lucas, e até mesmo João, teriam dito que Jesus ofereceu uma explicação à sua audiência original, os judeus, que têm esta expectativa e que ouviram a mesma mensagem de João, que o reino é aquilo que foi prometido no era um reino, é o mesmo reino que o Senhor Jesus e João estavam a pregar. Logo, aquilo que está na mente do Senhor Jesus não é tentar explicar ou reinterpretar um novo reino para esta geração, mas dizer-lhes, arrependam-se, tal como João já vos disse, porque está próximo o reino dos céus. É este mesmo reino. Tem requisitos, como dizia um professor nosso na Argentina, detrás de cada sistema de som há um demónio. Assim, então vamos voltar outra vez a Levítico 26, versículos 40. Também estes primeiros versículos que acabei de ler, também até o versículo 41, mostram, podemos definir como um arrependimento. Era necessário o arrependimento também para que agora tudo o que Deus vai descrever a seguir pudesse acontecer no meio deles. Notem o versículo 42. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão. Lembram-se destas alianças? É a mesma aliança que passa de geração em geração, é chamada aliança abrâmica, em que Deus promete dar-lhes uma terra, ser uma grande nação e ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, isto é o que se esperava que pudesse acontecer naqueles dias. Bem, diz o texto ainda, mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança. Então, Deus não irá invalidar. Deus não está a transferir esta aliança para a igreja, que somos nós agora, tidos por alguns como estes judeus espirituais. Não, não. Embora tenhamos tidos, ou somos tidos, por causa do livro de Gálatas, como filhos de Abraão pela fé, nós não somos estes judeus. Estes descendentes dos judeus ou de Abraão que irão receber esta aliança, ou os benefícios desta aliança. Diz assim o versículo 44, ou melhor dito 45, antes por amor deles me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Então isto é algo que Deus promete que irá acontecer e é isto que o Senhor Jesus está a apelar à sua geração. Arrependam-se para que todas estas coisas venham sobre vocês. Notem que Deus continua a ser gracioso com eles. É mais uma oportunidade. É mais uma chance. Bem, em primeiro lugar, quando observamos esta graça de Deus para concluir o nosso tempo, a primeira coisa que devo apelar a todos os que estão aqui é que deixem de confiar em si mesmos para serem salvos ou entrarem neste reino ou serem parte deste reino. Não confies mais nas tuas obras, não confies mais nos teus méritos, não te agarres às tuas ideias. Arrepende-te. Crê no Senhor Jesus. Crê nos factos do Evangelho. Ele morreu na cruz do Calvário por ti, tomou o teu lugar, sofreu aquilo que tu devias ter sofrido. Ele morreu naquele lugar, foi sepultado, mas ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Precisas de crer nisto. Mas precisas de te arrepender da tua vida anterior, da forma como tu vives, se calhar ainda hoje, para com este Deus santo. E agarrar-te à graça de Deus. Abandona todo tipo de coisas que possam estar na tua mente, que possam salvar-te. Não serve. Hoje, no curso de Finanças, vamos olhar para um texto que espero que aqueles que estão no curso de Finanças memorizaram.
senão vai haver disciplina lá em casa. E nesse texto, nesta história, o Senhor Jesus está a falar com os seus discípulos e está a dizer aos seus discípulos para que eles façam amigos na eternidade. E está a dizer para que estes amigos, quando as riquezas vos faltarem, em outras palavras, quando vocês morrerem e as riquezas que vocês têm não servir para nada, porque não podem levar para o céu e essas riquezas não podem dar-vos o céu, estes amigos vos recebam na eternidade. É isto que está a dizer. Não há nada que eu e tu temos nesta terra que possa dar-nos o reino. Eu e tu estamos totalmente vazios e inúteis de salvar-nos. E a única forma de salvação é a graça de Deus revelada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, rapidamente, precisamos, como igreja, de permanecer na graça de Deus. Permanecer na graça de Deus. Notem o que o apóstolo Paulo disse, tanto Paulo como Barnabé, aos novos convertidos da Antioquia da Psídia. Depois deles pregarem o Evangelho, muitas destas pessoas seguem o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo sabe, os judaizantes, aqueles que não gostam do Evangelho, eles vão atacar estas pessoas. Então notem o que é que eles dizem a estas pessoas, despedida à sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes, os persuadiam, melhor dito, a perseverar, melhor dito, na graça de Deus. Permaneçam, fiquem. Não abandonem a graça de Deus, não caiam desse lugar. Continuem a confiar na graça de Deus. Bem, também aprendemos pelas Escrituras que devemos firmar-nos na graça de Deus para não cairmos no legalismo. Esta será sempre uma batalha na Igreja do Senhor. Assim, aqueles que se agarram às leis, às regras, a guardar coisas, a comportar-se de uma forma, assim, alguns setores a ter só uma versão da Bíblia, noutros setores a vestir-se de uma certa forma, noutros setores a respeitar tais dias. Assim, o apóstolo Paulo diz que todas estas coisas são inúteis. Não servem de nada para lutar contra a sensualidade, não servem de nada para a nossa santificação. Continuemos a crescer, continuemos firmes na graça de Deus. Notem este texto de Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Claro, aos hebreus não comam isto, não comam aquilo. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Também devemos ser fortalecidos na graça de Deus porque a vida e as pessoas vão desiludir-nos. É assim. Na igreja, algumas pessoas vão desiludir-nos. Às vezes os pastores vão desiludir, às vezes as ovelhas vão desiludir. Vai acontecer. A vida que nós esperamos que corra de uma forma pode correr de outra forma. Podemos acordar um dia com um cancro, talvez podemos acordar um dia e um dos nossos filhos já não está a respirar. A vida pode desiludir-nos. Bem, o apóstolo Paulo escreve para lembrar que quando estas coisas acontecem, nós precisamos de estar fortalecidos na graça. Porque elas vão acontecer. Não é o que eu desejo, mas coisas difíceis e desilusões nos relacionamentos vão acontecer. Notem o que é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Na sua última carta, estás ciente de que todos os da Ásia, o quê? Me abandonaram. Deixaram. O apóstolo Paulo está preso. Ele está a viver grandes dificuldades porque a prisão naqueles dias não são as prisões que nós temos hoje. E todos o abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Se conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou. Ele em Éfeso, esta pessoa especial que tem ajudado o apóstolo Paulo. Mas todos o deixaram. Então ele diz a Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te. Aonde? Na graça que está em Cristo Jesus. É a graça que irá fortalecer-te a continuar, a não desistir de seguir o Senhor Jesus, a continuar a louvá-lo, a continuar a estar na igreja, a fazer o que tens que fazer, que Ele te tem pedido. É essa graça.
Mas também devemos crescer na graça para nos protegermos dos falsos mestres. As falsas doutrinas andam aí, os falsos mestres andam aí. Bem, no meio de toda esta confusão doutrinal que anda no nosso mundo, notem, 2 Pedro 3, 17 e 18, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei aonde? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por fim, e talvez o mais pertinente para nós aqui, devemos ser dispenseiros da multiforme graça de Deus, servindo uns aos outros. 1 Pedro 4, versículo 10, o apóstolo Pedro diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, se tu não serves a igreja, tu és pouco gracioso. Falta-te graça. Estás no egoísmo e não estás a ser um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Mas aqueles que queremos ser graciosos, queremos andar em graça, o serviço na igreja é o caminho. Exercer os nossos dons é o caminho. É isto que devemos estar a fazer para mostrar a graça de Deus que Ele tem colocado nas nossas vidas, na sua igreja. Vamos orar? Pai amoroso, estamos gratos porque a Tua graça nos alcançou. É pela Tua graça que somos salvos, é pela Tua graça que nos mantemos. Senhor, é pela Tua graça que iremos preservar até ao fim e é pela Tua graça que chegaremos à glória eterna. É pela Tua graça hoje que nós Te podemos servir. É pela Tua graça, Senhor, que quando vêm estas coisas difíceis à nossa vida, nós nos mantemos diante de Ti, Senhor, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus, anima a Tua igreja a viver, a andar na Tua graça, a exaltar-Te, a louvar-Te por causa da Tua graça. E, Senhor, nós Te rogamos que a Tua graça abundante continue, Senhor, que venha sobre nós graça sobre graça para que possamos louvar-Te constantemente por esta graça e viver por meio desta graça, Senhor. Nós Te louvamos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.